Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje, né? Que traz por título Já Estou Justificado, amém? Glórias a Ti, aleluia. Que se encontra lá em Romanos 4, que diz: Abraão foi justificado pela fé, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles, glória a Deus, cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glória a Deus. Então vamos ver aqui: glorificado santo é o nome do Senhor. Louvado sejas tu. Então, justificação. O que é justificação? Justificação é um ato da graça pelo qual ele considera a pessoa que crê em Jesus justa diante de seus olhos. Isto é justificação, certo? É quando a graça de Deus, pelo qual ele considera a pessoa que crê em Jesus Cristo, né, justa diante dos seus olhos, porque todo aquele que crê em Jesus é considerado justa diante dos olhos de Deus, ou seja, inocente. E assim, ali, o apóstolo Paulo, ele o que? Ele cita dois exemplos, tá? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Como Abraão, né? Abraão, ele foi justificado, né? Por quê? Porque pelas escrituras, como diz lá nas escrituras sagradas, né? Ele é chamado de pai da fé. Amém? Pai da fé. Por quê? Porque Abraão obedeceu a voz de Deus quando Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, né? E vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, ele era um homem que ele tinha de tudo, certo? Ele era casado com Sara, só não tinha filhos. Mas Abraão tinha um sobrinho, né, chamado Ló, o qual ele considerava como um filho. E ele era rodeado de parentes, de amigos, né? Então ele estava no meio dos deles. E o que Deus um dia falou para Abraão? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu e foi. Ele não sabia nem o que estava esperando ele, né? Mas ele foi porque Deus mandou ele ir, né? Então,
Abraão, ele obedeceu pela fé, porque ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia o que ele ia encontrar, né? Ali ele estava no conforto, tinha tudo de bom, mas ele foi pela fé, ou seja, a fé é aquilo que nós não enxergamos, mas nós cremos, né? Que aquilo vai acontecer. Amém? Então, e pela fé, né, a sua confiança em Deus, ou seja, Abraão, ele confiou em Deus. Não, se Deus está me mandando, é porque lá vai ser bom, lá vai ser uma coisa que Deus, né, vai proporcionar coisas boas, né? Porque Deus não nos manda para lugares onde a gente vai passar necessidade, vai passar, né? Então, Abraão, ele obedeceu e ele confiou no Senhor e por isso ele foi justificado, ou seja, ele foi imputada, né, como justiça. Mas pela graça de Deus que justificou Abraão mediante a fé. Glória a Deus. Louvado santo és tu. Então, né, não tenho mais culpa. Ou seja, perdão, gente. Assim, ó, Jesus morreu em meu lugar, tá? Então, ser justificado, né, significa que Deus declara que a pessoa que crer em Deus, né, ela é justa. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa correta, né, e uma pessoa do qual ela faz aquilo certo. Então, como justa diante dele, porque Cristo levou os seus pecados sobre a cruz do Calvário. Toda pessoa que crê, né, que Jesus Cristo veio a esse mundo e ele se sacrificou, ele entregou a sua vida por nós, essa pessoa já é justificada diante de Deus, certo? E se ela não crer em Jesus, então ela não pode ser justificada diante de Deus. Eu vou mostrar uma coisa para você assim, ó, né? Abraão, ele foi uma pessoa que obedeceu e que fez tudo direitinho diante de Deus, né? E se Abraão, por ele ter sido, né, uma pessoa que tinha tudo, que gostava de ajudar aos outros, se fosse pelas obras, pelas coisas boas que ele fazia, ele não podia ser justificado, porque daí ele ia se gloriar, né? Ah, porque eu fiz, eu fiz isso, eu ajudei aquele, eu construí isso, mas não é por obras, as coisas boas que nós fazemos, que nós vamos ser justificados. Nós vamos ser justificados se nós acreditar que Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Amém?
que ele levou sobre ele toda aquela culpa que estava ali. Então, e aí nós podemos ser justificados, porque nós cremos que Jesus fez aquilo de verdade. Nós confiamos que Deus nos ama, né? E Ele entregou o seu Filho por amor à nossa vida. Glória a Deus. E vocês querem ver uma coisa, tá? Que diz, não tenho mais culpa. Por quê? Olhem só, o rei Davi, tá? O rei Davi foi um homem que agradou a Deus. Ele foi um homem, como é que eu vou dizer para vocês, aos olhos de Deus, tá? Mas Davi, ele se sentia muito culpado, tá? Por quê? Porque Davi, em certa ocasião, este servo de Deus, que era um homem incrível, né? Na presença de Deus, ele havia cometido um pecado terrível, tá? Então, e por ele ter cometido este pecado, tá? Ele se sentia culpado. Então, o que ele fazia? Ele chorava, tá? Ele era uma pessoa que chorava muito, era uma pessoa que estava cansado. Por quê? Porque ele carregava dentro dele uma tristeza muito grande. Por quê? Pelo fato dele ter cometido aquele pecado. Então, e ele cansado de tanto chorar, ele já andava com o semblante dele abatido, triste, sofrido, né? Então, ele chegou diante de Deus e começou a falar, né? Ele começou a contar. Então, o que ele fez? Um dia ele chegou e finalmente ele confessou aquele pecado que ele havia cometido. Deus, ele sabia que Davi havia cometido, mas ele precisava esperar a decisão de Davi, porque tinha que partir de Davi reconhecer a sua culpa e o seu erro, né? Mas se ele confiava em Deus, ele servia a Deus, por que ele tinha aquela culpa? Porque era a consequência daquele pecado que ele havia cometido, né? Então, quando ele finalmente resolveu contar, né, confessar a sua culpa para Deus, Deus, eu me sinto culpado, eu sou culpado porque eu cometi tal ato. Então, o que Deus fez? Deus o perdoou e o tornou justo por intermédio da fé. Por quê? Porque Davi, ele confiou em Deus. Ele não aguentava mais carregar aquilo dentro do coração dele.
E quantas vezes nós nos sentimos culpados de fazermos coisas erradas diante de Deus, mas não confessamos para Deus aquilo que nós fizemos. Então, se você fez bullying com um colega na escola, se você bateu na sua irmã, né, ou no seu irmão, se você desobedeceu, se você respondeu, fez malcriação para sua mãe, para o seu pai, e você está se sentindo culpado por isso. Então eu te digo, se tu crer e confiar em Deus e crer que Jesus veio para isso, tá? Mas tu tem que confiar de coração e tu tem que crer de coração, né? Deus te perdoa e te torna justo por intermédio da fé. Por quê? Porque tu acreditou, tu confiou naquele ser. Mesmo que tu não enxerga Deus, tu não tem como tu chegar e falar com Deus como eu estou falando contigo agora, tá? Ou como a gente conversa com um colega, como a gente conversa com um amigo, né? Até mesmo com um parente, enfim. Mas você está acreditando que você não está vendo a pessoa. Eu estou falando contigo agora, tá? Mas eu não estou te vendo. Então, isso é conversar com Deus. Isso é acreditar em Deus. Amém? Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, cremos que Jesus levou os nossos pecados, né? Sobre a cruz do Calvário, aí Deus nos perdoa e nos torna justos diante de Deus. E foi o que aconteceu com Davi e com Abraão. Jesus é a minha justiça. É só por meio de Jesus que eu posso ser justificado, né? Nós seríamos condenados se Jesus não tivesse morrido por nós naquela cruz. Mas ele sofreu no nosso lugar, né? Ele levou sobre ele as nossas culpas. Mas a justiça que estava sobre as nossas vidas, ele levou. E por isso podemos afirmar que a nossa justiça é Jesus. Porque só através dele. Não adianta se tu não acreditar que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para levar sobre nós os nossos pecados, tá? E confiar em Deus, você nunca vai ser considerado justo diante de Deus. Você sempre vai estar condenado diante de Deus. E por que disso, meus amores? Porque não foi com sangue de cabritos e nem
de bezerros, tá? E nem de bodes, que Jesus entrou no céu. Ele entrou no lugar santíssimo. Não foi através desse sangue de animal. Jesus, ele derramou o próprio sangue dele. O próprio sangue de Jesus é que foi derramado naquela cruz do Calvário. Jesus, ele fez o sacrifício dele. E hoje nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, tá? Nós não precisamos matar bicho nenhum. Nós não precisamos tomar o sangue de bicho nenhum ou passar em nossas vidas, nosso corpo. O que nós precisamos fazer é crer que Jesus morreu naquela cruz, que ele derramou o sangue dele, tá? Para que levasse com ele a nossa culpa, para que Deus nos fizesse inocentes diante de Deus. Vê só, e isso que Deus quer te dar, tu não precisa pagar. Tu não precisa pagar por isso. Porque a salvação Deus fez, Deus dá de graça. Por quê? Porque ninguém pediu para Jesus fazer isso, tá? Mas Jesus sabia o amor que Deus tinha no coração dele pela minha vida, pela tua vida. Então, o que nós temos que fazer? Basta nós aceitar e nós crer em Jesus. Que Jesus, ele não veio à toa, ele não veio só por vir. Jesus, ele fez o quê? Ele se entregou, ele deu a sua vida, tá? Porque vocês olhem só, tá? Deus, ele deu a coisa que ele tinha de melhor, tá? Ele deu o que ele tinha de melhor. E Jesus não precisava ter aceitado aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque ele era Deus, ele não precisava. A humanidade toda estava voltada contra Deus, estava adorando ídolos, estava fazendo bichos de ouro para adorar, para achando que aquilo ali ia salvar a vida deles. E mesmo assim, Deus amava, porque Deus ama e Ele nos fez por amor. Ele nos criou para nós sermos felizes, tá? E não carregar culpa, tá? E não viver triste, angustiado, e não viver chorando, tá? Nós temos que chorar sim, mas nos pés do Senhor, porque nós sabemos que ali Deus nos ouve e Deus pode fazer aquilo que nós precisamos que seja feita. Deus pode operar milagres na nossa vida. E o que eu quero te dizer, mas tu tem que crer. E não pensa não porque você é pequeno que você não pode crer, que você não sabe o que é isso que você sabe. Você sabe porque você já tem o discernimento do certo e do errado. Então, mesmo que a tua família não creia
mas tu crendo, tu vai ganhar a tua família para Deus. Amém? Então pensa nisso. Se você já aceitou, se você crê nesse Jesus maravilhoso, tá? Você já está justificado diante de Deus. Agora, se você ainda não fez, não demora para tomar a tua decisão. Glória a Deus, aleluia, louvado Deus. Por quê? Porque Jesus, ele ofereceu então o seu próprio sangue para que nós fôssemos redimidos e recebesse a salvação eterna. Então, meu amor, justificação é um ato da graça de Deus, pela qual ele considera a pessoa que crê em Jesus Cristo, tá? Justa diante dos seus olhos, tá? Por quê? Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é maravilha, tá? Deus, nós não podemos enxergar, mas nós cremos no nosso coração que ele existe e é ele quem nos abençoa. Amém? E é ele quem fez o sacrifício pelas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu te desejo um feliz ano novo, com muita paz, com muita alegria, com muita saúde e principalmente com Jesus no teu coração. Que vocês venham a receber o melhor do Senhor neste ano que se inicia, né? Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. E ele nos criou com perfeição. Porque para Deus, nós todos somos amados. E nós somos seres que ele criou. Amém? Que Deus te abençoe, te dê muita graça, muita alegria e que Deus possa tirar essa culpa, essa tristeza que você está sentindo no seu coração. Conversa com Deus. Se você ainda não aceitou, procure uma igreja, vá conhecer o Senhor e aceite a esse Deus maravilhoso. Diga para Deus: Deus, eu te recebo na minha vida, eu abro meu coração para que tu venha e faça morada, perdoa os meus pecados, tira essa tristeza de dentro de mim, que eu quero, a partir de hoje, viver contigo, viver para ti. Em nome de Jesus. Amém.